sem vício, sem a presença, sem o óleo do Espírito, porque estão gastando o seu tempo em outras coisas. Mas Deus mostra para Ezequiel que existia uma saída, que por mais que fossem secos aqueles ossos, Deus poderia trazer vida novamente para eles. Era só profetizar em cima deles, era para falar que o Espírito Santo estaria sobre a vida deles, era para testificar que o Espírito Santo poderia trazer vida novamente, e todos eles ficaram em pé. Todos os ossos secos começaram a se juntar aos ossos, depois que ficaram totalmente prontos como um corpo novamente, mas sem vida, Ele soprou vida novamente, e a pessoa voltou a viver. Eu vejo que essa palavra é para você nessa manhã, é para mim nessa manhã. Às vezes a gente até duvida do que Deus pode fazer. Ah não, para mim não tem muito mais tempo, não tem mais jeito, eu já busquei tanto, já resolvi, já busquei, já me enchi de Deus, e agora estou seco. Meu amado, está seco, só se você quiser, porque ainda dá tempo de ser transformado numa nova pessoa. Dá tempo de ser transformado, porque o Espírito de Deus, para Ele nada é impossível. E se você buscar, daquela sequidão, rios fluirão do seu interior. Mas a gente precisa levar Deus a sério, irmãos. Leva Deus a sério. Leva Deus a sério. Deixa as crianças correrem, não tem problema. Deixa eles brincarem. Mas nós não vamos perder o foco. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida e na minha. Porque você se sente fraco, não sente às vezes? Sim, sente fraco, sente seco. Quantos nessa manhã sentem-se secos espiritualmente falando? Levante a mão aí. Algumas pessoas tiveram coragem de levantar a mão. Essa palavra é para você, meu amado. Mas essa é a palavra para todos nós que achamos que estamos cheios. Porque nós podemos ter muito mais. E nós estamos simplesmente nos conformando, estar do jeito que estamos. Estamos vindo na igreja, até buscamos ao Senhor, somos até dizimistas. Olha só que coisa. Mas acabou sendo uma religião, em vez de ser um viver diário com Deus. Uma religião não leva a nada. Você vai ficar seco, sem Deus, com uma religião, porque a religião não vai te levar nunca para o céu, mas Deus vai levar você, se você deixar que Ele transborde em você, e traga vida, e ainda traga esse ruá, que eu gosto muito dessa palavra, esse ruá, que é o sopro do Espírito, sobre a sua vida. As coisas estão mais, algumas pessoas estão negociando coisas, tem coisas mais importantes do que Deus para você. E tudo que é mais importante que Deus, olha, escute bem o que eu vou falar. Tudo que é mais importante do que Deus é o quê? Idolatria. Tudo que é mais importante que Deus é idolatria. E os idólatras não herdarão o reino dos céus. Os idólatras não herdarão o reino dos céus. Tudo que é mais importante, o seu conforto, a sua casa, não dá para pegar ali, né? Obrigado, linda. Seu filho, sua filha, tudo é mais importante. O seu tempo, o seu jogo. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Tudo é mais importante do que Deus. Não pode, irmão. Deus é o mais importante do que tudo. Vamos pôr ordem nisso. Deus primeiro. Buscai o primeiro reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus, o resto é resto. Em outras palavras, o resto eu abençoo, o resto eu transformo, o resto eu dou a você. Essa não é a palavra dessa manhã, mas eu preciso falar isso, que o Espírito Santo está pondo no meu coração. Você tem tudo e não tem nada.
Nós estamos parecendo aquele homem que um dia falou assim, eu plantei, tem uma grande plantação. Nossa, então eu vou fazer um monte de lugares para reservar essa plantação. Eu não sei o nome, não me lembro agora do nome. Silos, celeiros que usa na Bíblia, mas pode ser silos hoje em dia. Eu vou colocar todas essas plantações, toda essa plantação, todos os grãos dessa plantação em algum lugar, e vou falar para minha alma, tranquilo, está tudo bem, tranquilo, fica tranquilo. E aí o Espírito Santo fala, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você tem, para quem será? Louco. A palavra é dura, é louco, porque é uma pessoa que não tem, está sem nexo com as coisas, é uma pessoa que não está valorizando o que é certo, está pondo foco em coisa errada. Louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tem, para quem será? Você vai ser lembrado, vai ter, sabe o que vai ter para você às vezes? Um nome de rua, aqui. É isso que você espera? Ou você espera morar na eternidade com Jesus? Eternidade não é brincadeira. Mas pastora, quer dizer que eu tenho que andar todo dia orando o tempo todo 100%? Você tem que andar com a cabeça no céu e com as pernas aqui na terra, amado. Você tem que saber que Deus é o Senhor que dirige a sua vida. Apesar de você ter as coisas aqui dessa terra, você vai fazer as coisas, mas Deus é o primeiro. Você entende isso? Estou falando para você ficar orando 24 horas por dia, apesar que seria ótimo, porque você seria bem espiritual se fizesse isso. Mas, já que não dá para a gente, porque a gente tem que comer, dormir e tem que trabalhar, e a gente tem que ter uma vida com nossa família, então pelo menos que você gaste seu tempo com Deus, que você realmente tenha esse tempo com Deus. Ou pelo menos que você lembre que Ele é o primeiro. E nenhuma decisão você devia tomar sem perguntar para Ele. Nenhuma. Não vai no seu próprio entendimento, porque dá tudo errado. Você quebra a cabeça. Você quebra a cara, melhor falando. Busca, deixa Ele dirigir. E Ele disse lá em Isaías 1, Ele disse assim, se você quiser e ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Se você deixar eu dirigir você, filho, você vai comer o melhor dessa terra. Não fique preocupado que sou eu que faço, sou eu que dou a bênção, sou eu que abro as portas, sou eu que fecho as portas. Nós fomos num enterro esses dias do nosso sobrinho. Nós temos perdido algumas pessoas muito importantes para nós. Meu sobrinho, marido da minha sobrinha, filha do Valdir, lá de Campo Grande. Ele estava numa vida ótima. Ele tinha uma plantação, ele estava bem. Na verdade, eles tinham uma plantação de soja lá no Mato Grosso. Eles estavam indo muito bem financeiramente. Ele era um menino totalmente, fisicamente perfeito. Fazia um monte de exercícios e estava jogando tênis. Às 6 horas da manhã. Quando de repente, Deus chamou ele para vir, para morar com ele. E foi uma coisa fulminante, praticamente, ele quase que morreu ali mesmo. Mas levaram esperando que talvez ele pudesse reagir. E um dia depois, descobrimos que ele não tinha mais jeito e Deus não quis fazer nenhum milagre na vida dele, com 42 anos. Isso assusta a gente, porque você tem mais do que 42. Pode também acontecer com você e comigo, mas é qualquer momento. Por isso, meu amado, não se deslumbre com essa vida aqui. Eu lembro muito bem daquela passagem bíblica que fala ali em 1 João 1, o mundo passa, e todas, vamos pegar, deixa eu ler, porque é muito bom. 1 João 1,
1 João 1. O mundo passa, e assim... Primeiro eu preciso achar o 1 João aqui. Só um pouco de paciência. 1. Não, é 2. Capítulo 2. 2,17. 2,17, obrigado, Daniel. Não, vamos um pouquinho. No 15. No 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não. 1 João 1,15. Põe ele, por favor. 1 João 1,15. Angel. 2,15, desculpa, falando errado. 2,15, desculpa. Ele não muda. Muda ali, irmão. Travou lá, desculpa, irmão. Penso que não trava. Às vezes eu penso que a trava é na sua mão, não é na nossa mão, né? Então. Pronto. Aleluia. Obrigado, Angel. Não amem o mundo, nem o que há nele, no que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a ostentação dos bens. Olha como é interessante isso, a ostentação dos bens, porque a gente está muito em cima disso aqui, ó. Não provém do Pai, mas provém do mundo. O mundo e a sua cobiça, os seus desejos, as suas concupiscências passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Onde você vai morar eternamente, amado? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. Mas o crer, ele demanda não só querer manter, eu quero ser salvo. Não, viver como um cristão verdadeiro. Para transbordarmos da glória do Senhor. Para transbordarmos da glória do Senhor. Você acha que Deus quer dar o Espírito Santo só um pouquinho para você? Só um pouquinho para Ele? Só um pouquinho para Ele? Ou Ele quer encher você do Espírito Santo? O que você acha? Você acha que Deus quer te dar o Espírito Santo, sim ou não? Bastante? Bastante ou pouco? Bastante. E o dia que você tiver bastante, você vai transbordar de uma tal forma que as pessoas que estão ao seu redor vão saber quem é Deus, porque você vai transbordar de alegria, do amor, da graça, do Espírito, e não vai se manter na sua rotina espiritual, vir na igreja, cantar. Nem agora, você percebe que agora, até para a gente bater palma, a gente tem dificuldade? Antes a gente dançava, agora até para bater a palma a gente tem dificuldade. Ah, não, essa igreja é uma igreja muito avançada. Para com isso, irmão. Estamos virando religioso, credo. Nessa igreja sempre vai ter lugar para o Espírito de Deus. E nós vamos sempre confrontar o espírito de religiosidade. Sempre. Porque está errado. Está errado. O espírito de religiosidade vai te levar para o inferno. Muitas pessoas vão para o inferno mesmo sendo religiosos. Porque são só religiosos. Só tem a religião. Você se lembra dos fariseus? Exatamente aquilo. Não pode ser aquilo. Nós temos que ser mais. Aleluia. Nós temos que ter mais de Deus. Mais sede do Pai. Mais desejo de Deus. E eu sei que não é todo dia que você está bem. Não é todo dia que você tem vontade. Mas pede ajuda-me, Espírito Santo, da minha fraqueza. Porque eu tenho vontade de andar na carne. Mas me ensina a andar no Espírito, Senhor. Amém, amados? Quantos lutam com a sua carne diariamente? Isso luta mesmo, irmão. Luta e não deixa ela vencer. Porque ela está debaixo dos seus pés. Você é muito mais forte. E o Espírito de Deus que está em você é aquele que te fortalece para suportar as dificuldades e dizer não para a carne e sim para Deus. Ele te fortalece.
Ele é o espírito de força. Tenho usado muito esse versículo aqui. Segundo Timóteo 1:7 diz que o Espírito Santo, que o Espírito que habita em nós é um espírito de força e não de medo. De força, de ousadia e não de medo. E é um espírito de amor e de equilíbrio também. Amados, obrigado. Essa manhã não deveria falar nada disso. Tinha outra mensagem, inclusive, para dar no DPL. Quebrei tudo, todos os protocolos. Estou perdoada, pastor Carlos? Agora, a gente vê o que faz com o DPL. Pelo menos os da Central vão falar sobre isso. Os outros falaram sobre outro tema. Porque hoje nós vamos pensar, entrando no tema do transbordar, para a direita e para a esquerda. Vamos só ler para a gente terminar essa palavra, que diz assim aqui, em Isaías 54, 2 e 3. Diz assim, tchan, Isaías 54, aleluia. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeças, estique suas cordas, firme bem as suas estacas, pois você, dá para a gente trocar, ó, transbordarás para a direita e para a esquerda, dá para trocar para a Ara? Tem algumas palavras que são mais contundentes para a gente, né? Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades que estão assoladas. O Espírito de Deus vai encher tanto você, que você vai ser cheio, você vai transbordar, e os seus filhos estarão nesse mesmo legado de transformar cidades, de encher as cidades com a glória de Deus. Porque será um legado sobre sua vida, a presença do Espírito Santo, e os seus filhos e os seus netos também levarão essa mensagem. Quantos dizem essa palavra para mim? Não se distraia com outras coisas, irmãos, o mundo passa, o mundo é rápido. Eu que o diga, porque ontem eu tinha 10 anos, e hoje eu tenho um pouquinho mais. Quantos aqui estão se sentindo mais velhos ultimamente? Não é fácil, né? A gente está chegando perto da eternidade. E a gente começa a valorizar mais as coisas do Espírito. O mundo passa. O mundo passa. Mas a presença de Deus não passa. O mundo passa. As coisas passam, o dinheiro passa. É gostoso sair, ir num restaurante que come bem. Eu gosto. Você não gosta? O duro, isso que eu falei para o Carlos, o duro é que eu gosto dessas coisas. Eu gosto de ir num restaurante bom. Eu gosto de ir num hotel bom. Eu gosto de ir numa praia bonita. Porque a gente não é bobo, não é verdade, irmão? A gente gosta dessas coisas. Mas se tiver ovo com arroz que a gente para comer, também tá bom. Mas que a gente gosta mais do filé mignon, a gente gosta. Mas ele não pode ser tão importante a ponto de tirar o meu foco e o seu foco da vida eterna. A vida eterna é melhor. A vida eterna é melhor. E quando você partir, assim como foi lá com o César, meu sobrinho, ele era tão amado. Ele teve um encontro com Deus, o César. Não faz muito tempo. Pela grande misericórdia de Deus, faz 1 ano ou 2 anos que ele está indo na igreja. Nem batizado ainda ele era. Mas o pastor dele disse que ele testemunhou: Jesus é o meu Salvador. A coisa mais importante, naquele momento no caixão, de gente desesperada, gente falando: por quê, por quê, por quê, por quê? Por quê? Porque Deus quis. A gente sabe disso, que Deus é o Senhor, mas a gente parece que não quer aceitar que Ele é o Senhor. Quando morreu o Marco, eu não queria aceitar o não de Deus.
É duro. Mas Deus sabe o que faz. E eu tenho que confiar nele. Vocês não podem ser como essas crianças que estão distraídas hoje aqui. Estão brincando, estão nem aí. Você não pode. Você pode brincar sim, mas não com Deus. Deus é mais importante. Eu quero fazer um apelo hoje. Quem ainda não decidiu batizar, ainda não decidiu ser de Jesus, irmão, por favor, não perca tempo. Nem que eu fique aqui, não tenha ninguém que levante a mão, não tem problema. Mas eu vou fazer sempre essa mensagem, sempre perguntar: quem quer se entregar para Jesus de coração? Porque, irmão, você está perdendo tempo não ser de Jesus. Ah, mas eu já fui batizado quando era criança, já fiz aquilo outro, a gente começa a justificar. E se eu fizer, minha família fica chateada, que de repente eles são muito tradicionais de uma igreja, e a gente põe muitos bloqueios para ser cheio de Deus, irmão. Se entrega. Fecha os seus olhos. Se entrega. Se entrega. Transborde do Espírito Santo. Transborde da presença do Espírito Santo. Se entrega a presença para Ele e diga assim: Senhor, eu quero deixar de ser somente o ouvinte, mas eu quero ser praticante da Tua palavra. Eu quero continuar, Deus amado, firme. Eu quero que o Senhor transforme minha vida. Por favor, me ajuda na minha fraqueza. Eu quero perguntar: todos que precisam se fortalecer em Deus, fique em pé no seu lugar para a gente orar juntos agora. Pastor Carlos, vem aqui para frente, por favor. Você precisa de Deus. Você precisa se fortalecer dele, não é verdade? Eu também. Principalmente nessa manhã, eu preciso mais de Deus do que nunca. Não estou em pecado, pode ficar tranquila. É que eu quero mais de Deus. Põe a mãozinha no seu coração. Há um momento de lucidez aqui, de clareza do Espírito, para que você tome posição e fale: Senhor, tem misericórdia de mim, não me deixa desviar dos teus caminhos e nem dos teus propósitos. Me permita, Senhor, viver para o Senhor, porque já é meio do ano. E eu não fiz nada com relação a me entregar mais a Ti. Põe a mãozinha no seu coração e peça perdão. Pai querido,